Grandes multidões acompanhavam Jesus, nos diz o Evangelho de hoje. Grandes multidões. E Jesus se volta e pergunta. Jesus se volta e diz para eles: quem quer me seguir, quem quer ser meu discípulo, quem quer ser meu discípulo, não pode amar mais a si mesmo, ao pai, à mãe, os irmãos, tem que renunciar a si mesmo, renunciar até a própria vida para ser meu discípulo. Portanto, meus irmãos, aqui há uma grande diferença apresentada por Jesus. A diferença entre ser um na multidão que acompanha Jesus e ser discípulo de Jesus Cristo. A multidão, de certa forma, é o todo, é algo subjetivo. Ser da multidão, ao mesmo tempo, é ser um em meio a milhares de pessoas. Portanto, é mais fácil estar na multidão, pois não há comprometimento, não há compromisso, não há adesão. No entanto, nós queremos permanecer na multidão e ser mais um em meio a tantos, ou queremos ser discípulos de Jesus Cristo? Queremos participar da sua vida, queremos estar em comunhão com Ele, queremos poder viver já agora com Ele, para podermos também viver com Ele em plenitude na eternidade. E aqui então está a diferença. Uma coisa é ser da multidão e ao mesmo tempo ser mais um em meio a tantos. Outra coisa é ser discípulo, é ser alguém que de fato conhece o Senhor e é também por Ele conhecido. Uma coisa é a gente dizer que é católico de IBGE, católico de censo, né? Qual é a sua religião? Eu sou católico. Dentre esses milhares de católicos que estão espalhados no mundo, mas católico de censo ou católico de verdade, católico praticante, católico que vive a fé católica, que vive a doutrina católica, que procura conformar a sua vida à fé que da igreja recebeu, etc. Uma coisa é você dizer que é cristão. Muitas vezes a gente usa essa expressão, né? Eu sou cristão, eu acredito em Deus. Quem acredita em Deus não é cristão, né? Quem acredita em Deus pode acreditar, mas para ser cristão é preciso ser um outro Cristo, né? Então cristão não é só quem acredita, cristão é quem é igual a Jesus, um outro Cristo. Portanto, que vive o Evangelho, que põe em prática os ensinamentos do Senhor. Este é o verdadeiro cristão. Portanto, meus irmãos, o Evangelho de hoje, de certa forma, coloca-nos palavras duras, exigentes, mas ao mesmo tempo encantadoras. Pois, o que é preciso então fazer para ser discípulo de Cristo? Queremos continuar sendo apenas um em meio a uma multidão? Ou queremos ser alguém que de certa forma se identifica com Cristo e é identificado por Ele? Queremos ser discípulos de Jesus. Se queremos ser discípulos de Jesus, é necessário então, dentre tantas outras, duas condições indispensáveis. A primeira delas, Jesus deixa muito claro: amar a Jesus acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Só ir até Jesus não basta para ser discípulo. É preciso uma atitude radical da nossa parte, de colocar Jesus em primeiro lugar. E é justamente por isso que Jesus cita as pessoas que mais amamos: pai, mãe, filhos, esposo, esposa. Jesus cita essas pessoas justamente para nos fazer perceber que mesmo diante dessas pessoas, Jesus deve ocupar o lugar de predileção
no nosso amor. Mas observem, quando Jesus diz que quem ama mais o pai, a mãe, os filhos, etc., do que a ele mesmo, não é digno dele, Jesus não está querendo se colocar como um rival dos nossos familiares. Muito pelo contrário. Se nós colocamos Jesus no lugar que lhe é devido, se nós colocamos Jesus no centro da nossa vida e passamos a conformar a nossa vida a Ele, nós amaremos mais, mas amaremos de verdade os nossos irmãos. Nós viveremos de fato como um verdadeiro filho, um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe. Nós viveremos relações mais estáveis, maduras, coerentes. É diferente. Agora, se nós colocamos no centro a nós mesmos, nossas vontades, nossos prazeres, se nós colocamos no centro o homem, as coisas, dificilmente nós vamos amar como eles devem ser amados. Dificilmente as nossas relações serão relações sadias, relações integradoras, relações maduras. Muito pelo contrário, o conflito que há nas relações é justamente por quê? Porque nós não estabelecemos vínculos verdadeiros, amor verdadeiro, mas pelo contrário. E por isso Jesus disse: se você não ama a mim por primeiro, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. E dificilmente você vai amar os outros como deve ser amado. Por isso, meus irmãos, a grande pergunta hoje é essa, né? Cada um deveria responder lá dentro da sua consciência: você ama a Deus? Você ama a Deus? Se você ama a Deus, Deus ocupa o centro de fato da sua vida? Se Ele ocupa o centro da sua vida, Deus é uma prioridade para você? Porque não há dúvida que nós damos prioridades àquilo que é importante para nós. Não vem com conversa fiada, né? Eu não visito meu pai, a minha mãe com frequência porque não tenho tempo, trabalho e não sei o que. Mentira, mentira. A gente faz o que quer, a gente dá prioridade àquilo que para a gente é importante. Essa é a verdade. Se a gente ama o pai, a mãe, etc., sempre a gente acha um tempinho. Talvez não o tempo que nós gostaríamos, mas prioridade somos nós que damos, né? Prioridade é uma coisa que é dada por nós. Somos nós que configuramos o nosso tempo, as nossas prioridades, né? Aquilo que é importante para mim, sou eu que dou importância a isso. E o outro, para o outro não é importante, né? A partir do meu mundo, a partir da minha realidade, é que eu vou estabelecendo os critérios de importância e vou dando prioridade àquilo que eu considero importante. Certamente na minha vida sacerdotal existem realidades que não são da realidade de vocês, e por isso para vocês não tem importância como tem para mim, porque para mim, como sacerdote, isso eu dou a devida importância, e assim por diante, lá no seu trabalho, lá na sua casa, enfim, nós vamos dando, a consequência de importância, o critério de importância, somos nós que damos, e por isso as prioridades estão naquilo que nós consideramos importante. E aí nós temos que nos perguntar: Deus é importante para nós? Qual a prioridade que nós damos para Deus? Qual o tempo que nós damos para Deus? Nós damos aquilo que sobra ou nós damos uma parte? Uma coisa é você pegar uma parte, outra coisa é você pegar a sobra, não é isso? Quando você vai dar um pedaço de bolo para alguém, uma coisa é você dar um pedaço, uma parte,
Outra coisa é você pegar e falar: olha, sobrou, tô aqui para você. Isso é sobra, isso não é parte. Para Deus, nós damos uma parte ou nós damos o que nos sobra? Você reza? Eu rezo quando dá tempo. Eu rezo quando tenho tempo. Você vai à missa, vai à igreja? Eu vou quando dá tempo. Eu vou quando eu posso. Você dá o dízimo? Olha, primeiro eu faço tudo que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. Depois, o que eu posso, o que eu posso eu dou. É o que eu posso ou é o que sobra? Você reza quando pode, quando dá tempo. Então, o que é poder? O que é esse dar tempo? Quem é que estabelece isso? Quem é que estabelece que você teve tempo ou não? Você. Portanto, na verdade, quando você diz: olha, eu rezo quando eu posso, quando dá tempo, na verdade você não dá importância à oração. Eu vou à missa quando eu posso, então você não vai à missa, a missa não é importante para você. E assim por diante. Uma coisa é quando você está impossibilitado, aí é outra coisa, aí de fato é não poder, impossibilitado. Outra coisa é quando não tem tempo, quando você não pode. Em tese, é o critério, é você que dá, né? Portanto, meus irmãos, o evangelho de hoje é muito duro, mas é exigente, mas é necessário. Quando Jesus disse: se vocês amam mais a tudo, menos a mim, não podem ser meu discípulo. Se vocês não me colocam no primado da vida de vocês, como primícias da vida de vocês, como o primeiro na vida de vocês, vocês não podem ser meus discípulos. Por isso, meus irmãos, a grande provocação do evangelho de hoje é esta: nós amamos a Deus? Sim ou não? Deus é uma prioridade para nós? Nós oferecemos a Deus uma parte do nosso tempo, uma parte da nossa vida, uma parte daquilo que nós consideramos importante, porque é isso que faz com que nós, de certa forma, sejamos coerentes com aquilo que nós professamos. Se nós dizemos que amamos a Deus, então é preciso nos esforçar para isso. E aí vem a segunda condição: a constância, a perseverança, a persistência. Jesus diz: ou é para valer, ou não vai dar certo. Jesus usa o exemplo do construtor de uma torre, que se ele começar a construir, mas não for determinante, não for determinado, não buscar projetar aquilo, organizar-se para aquilo, renunciar muitas vezes a algo em vista daquilo, ele vai começar a construir e não vai terminar. Assim como um rei que vai por impulso guerrear contra outro, se antes ele não prevê quantos soldados tem lá, 20 mil, aqui tem 10, será que com esses 10 seremos capazes? Vamos ver o que dá. Não, ele vai acabar desistindo no meio, vai acabar tentando negociar a paz antes que os outros cheguem, porque ele não será capaz de enfrentar o inimigo. O que Jesus quer dizer com isso? Que entrar para valer na vida cristã é entrar para valer, sem desistir, sem desistir. O cristão tem que ser persistente, constante, ousado. O cristão não pode se deixar vencer, meus irmãos. Mesmo com as piores dificuldades, não desanimemos, jamais, pois vale a pena ser fiel até o fim a Deus. Vale a pena. Talvez há momentos em que nós não vemos sentido em perseverar. Não vemos, às vezes, os frutos da nossa perseverança. Às vezes estamos aqui persistindo, mas parece que não conseguimos dar passos a mais, ou não conseguimos atingir o objetivo que queremos. Mas não, a persistência, a perseverança, a constância
não pode jamais deixar de fazer parte da nossa vida. Ser fiel até o fim. Como já dizia a minha avó, sou católica até morrer. Até morrer. Ou seja, nada vai mudar. Mesmo que muitas vezes eu possa enfrentar as piores dificuldades na fé, nada me fará mudar. E essa determinação é indispensável para ser discípulo de Jesus Cristo. Porque os discípulos, quando começaram a seguir Jesus, talvez no começo foi fácil, mas depois foi se tornando cada vez mais difícil. Quando veio a perseguição, quando eles começaram a ver os colegas, os irmãos morrendo na perseguição, quando eles começaram a serem levados ao sinédrio, a julgamentos, etc, etc, calúnias, difamações, certamente muitas vezes eles sentiram sim o peso de ser cristão, mas ao mesmo tempo eles jamais titubearam, pois sabiam em quem eles tinham colocado a sua fé, em quem eles tinham colocado a sua esperança. É isso que nós precisamos. Nós precisamos saber de fato em quem nós colocamos a nossa fé. E se nos conscientizarmos disso, certamente seremos mais fiéis, seremos mais persistentes, não desistiremos jamais, pois vale a pena ser fiel até o fim, pois a recompensa que está reservada para os que forem fiéis, ela será para toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, respondamos com a nossa vida a pergunta que Jesus nos faz no Evangelho: vocês amam mais a mim do que a tudo e a todos? Vocês de fato dão a mim o que sobra ou dão a mim uma parte, a mais importante? Vocês de fato são cristãos, são católicos, ou vocês são apenas mais um diante de uma multidão que apenas seguia, que apenas ia atrás de Jesus, mas que não queria se comprometer de fato com aquilo que Jesus ensinava, com aquilo que Jesus pregava? Quem nós somos? Discípulos ou multidão? Cada um responda diante de Deus. Assim seja. Amém.